Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindos para mais um momento com Deus, momento de oração, momento de colocar diante de Deus a nossa vida e tantas outras coisas. Mais um dia que amanhece, mais um dia que a gente tem a graça de aqui estar e colocar diante de Deus toda a nossa vida. Colocar diante de Deus a nossa vida. Sempre a gente louva, agradece pela oportunidade de aqui estar. E com certeza o Senhor, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Uma vida com Deus faz toda a diferença. Uma vida com Deus e a partir de Deus, ela vai fazendo com que cada situação da nossa vida tenha e ganha um sentido a mais, um sentido diferente. Então nós queremos aqui dar início a mais esse momento de oração, mais esse momento de se colocar na presença do Senhor, louvar, agradecer, pedir a sua intercessão e tantas outras coisas. Sempre uma semana, um dia que inicia, você tem a oportunidade de transformá-lo em algo bom, em algo maravilhoso, assim como Deus quer e Deus deseja que seja o teu dia. E Ele será. Confiamos, entregamos, pedimos força, coragem e sabemos que o Senhor vai transformando a nossa vida. Sabemos que o Senhor vai mudando toda e qualquer situação. Por isso, um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, um dia que você vai fazer tantas coisas. É trabalhar, estar com a tua família e assim por diante, que seja muito frutífero e muito abençoado. Vamos, então, dar esse passo único, esse passo verdadeiro, esse passo que Deus reserva para cada um de nós. E vamos também hoje olhar para uma situação bastante bonita, bastante importante, saber usar o dinheiro, saber usar os bens materiais, saber colocar cada coisa no seu determinado lugar. Momento algum, ter conforto, momento algum, ter o necessário para viver. Em momento algum, aproveitar a vida é pecado. Nós vamos ver hoje isso no Evangelho. E a gente precisa aproveitar bem a nossa vida, sim. A gente precisa ter as coisas necessárias para viver com toda certeza. O que não pode é a gente muitas vezes acabar se perdendo no meio de tudo isso. Então nós vamos dar esse passo tão bonito de rezar, de colocar diante de Deus a nossa vida e assim por diante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você e toda a tua família que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, a gente vai hoje pedir a proteção, a bênção e queremos já agora, de antemão, já pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Ao rezar esta oração, dizendo, vem Espírito Santo tocar nosso coração, nossa vida, nós queremos ser iluminados pelo nosso bom Deus e que Ele nos ajude sempre e cada vez mais. Rezemos juntos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus hoje, iluminada pelo Espírito Santo, palavra de Deus hoje que vamos rezar, ela se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. E esta palavra de Deus, ela está muito íntima, ligada com o evangelho do final de semana. Com o evangelho do final de semana, onde Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E hoje a gente vai olhar uma dimensão muito bonita da nossa vida, do nosso trabalhar, do nosso conquistar as coisas, da gente ser de Deus. É possível ser de Deus possuindo muitas coisas. É possível ser de Deus possuindo poucas coisas. Mas o que não pode acontecer é a gente deixar de ser de Deus. Deixar de ser rico diante de Deus. Isso não pode acontecer. E isso, quando acontece, quando a gente abandona Deus, quando a gente deixa Deus, quando a gente vira as costas para Deus, a nossa vida ela começa a se transformar em algo trágico, em algo difícil, em algo complicado. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21 é o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e vou construir maiores neles. E neles vou guardar todo o meu trigo, junto com todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela nos coloca diante, Ela nos coloca diante de uma situação muito interessante. A palavra de Deus hoje aqui nos coloca diante de uma situação maravilhosa, porque eu sempre
gosto de dizer e vou dizer mais uma vez. A gente vive esta vida não só para ficar pagando, né, boletos, prestações, aumentando, né, nossas posses e assim por diante. Nossa vida não consiste nisso. Até porque a nossa vida ela passa muito depressa. O evangelho de hoje, ele deve ser lido sobre aquela perspectiva assim. Quantos anos de vida será que eu vou ter? Quantos dias eu ainda vou ter de vida? Quantos meses eu vou ter de vida? Por que eu digo isso? Porque a gente precisa viver a nossa vida com muita responsabilidade. Hoje não é nenhuma e nem duas pessoas que a gente encontra, né? Hoje não é nenhuma e nem duas pessoas que a gente encontra que às vezes elas estão tão perdidas no ter as coisas que elas esquecem de viver. Elas não se permitem nem sequer gastar um pouco com uma pizza. Hoje nós temos pessoas que elas estão assim tão fixadas, né? Quando pega o seu celular, né? E abre a sua conta bancária, o aplicativo do banco, né? Se diminuiu um pouquinho lá, um pouco de dinheiro, parece que o mundo acabou. E tem que correr, e tem que trabalhar, e tem que superar aquele valor que está aqui. Não se permite viver a vida. E aqui uma coisa precisa ficar muito, muito transparente, né? A gente precisa trabalhar para ter conforto da nossa casa, conforto da nossa família. A gente precisa ter esse conforto. Conforto nem sempre significa, né, uma casa enorme, luxuosa e assim por diante. Conforto nem sempre significa, né, que a gente precisa ir aumentando sempre os nossos bens e as nossas posses. Hoje a gente olha aqui para esta palavra de Deus e nos chama a atenção uma coisa. Este homem, né, toda discussão ela começa com um homem que vem reclamar do seu irmão, porque ele não quer repartir a herança, né, que o pai e a mãe deixou entre os dois. Ou seja, ele está trapaceando, ele está enganando, ele está se apropriando do que não é de direito, né? E isso tem tirado a paz, né? Isso tem tirado a paz deste homem que vem até Jesus, vem reclamar. Não sei se ele tinha razão ou não, o Evangelho não deixa isso claro, mas como é triste, né? Quando irmãos, famílias, parentes começam a brigar por herança. Hoje tem gente que não se fala mais por causa de um palmo de terra. Hoje tem gente que não se conversa mais por causa de um palmo de terra, por causa de uma casa velha caindo, por causa de um terreno. Hoje nós temos pessoas, famílias, irmãos, que não se conversam mais. Por quê? Porque acharam que foram injustiçados. E aí, inclusive, começa a desonrar a alma, a memória do pai e da mãe, porque ficam se degladiando, se matando por causa da herança. Então hoje, inclusive, até você, né? A gente também precisa estar preparado para isso. A gente também precisa mostrar para os nossos filhos e nossas filhas que a gente trabalha, a gente luta, a gente conquista as coisas para que eles tenham um conforto a mais, para que eles vivam bem, para que eles, quem sabe, tenham uma condição de vida melhor do que a gente quando a gente começou. Mas isso não deve ser motivo de briga, né?
Isso não deve ser motivo de briga quando talvez for dividido os bens materiais. E muitas vezes o problema nem são os filhos, muitas vezes nem são as filhas, né? Mas são os agregados, como a gente diz, né? Aqueles que vão chegando, que às vezes não são da nossa família de sangue. Mas hoje Jesus deixa muito bem claro que é muito triste quando irmãos não se falam mais por causa do dinheiro, por causa da herança e assim por diante. Isso acontece. E Jesus então aproveita, né? Jesus aproveita, deixa para dizer uma coisa. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância, porque a ganância mata. A ganância cega. A ganância faz a gente se perder. A ganância faz a gente não viver a vida. E aí Jesus conta uma história, olha que história interessante, né? Conta a história de um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser um casal, sim, poderia. Mas Jesus diz que era um homem, né? Que já possuía bens, que já possuía uma vida estabilizada, né? Que já possuía tantas coisas. E ele foi agraciado com a maior de todas as colheitas. As suas terras, os seus campos produziram muito, muito, muito. E aí veio uma preocupação. Porque às vezes quando a gente tem de menos, a gente também se preocupa. Às vezes quando a gente tem demais, também é preocupação. E aí ele parou, pensou, e agora? O que eu vou fazer? Produziu muito, muito, muito. E começou a esquentar a cabeça, né, com isso. Aonde eu vou armazenar? E aí vem a ideia, né? Aí vem a ideia de quem é ganancioso. Aí vem a ideia de quem é avarento. Aí vem a ideia de quem não sabe o momento certo de parar ou pisar um pouco no freio. E aí vem aquela ideia, já sei o que eu vou fazer. Vou mandar derrubar todos os meus celeiros. Então ele não tinha só um silo. Então ele não tinha pouca coisa. Vou mandar derrubar, porque só manda derrubar e fazer novo quem tem posses. Quem tem recursos e quem tem condições. E de fato ele faz, né? Maiores, quem sabe com o dobro, o triplo da capacidade. E aí ali ele coloca todos os seus bens. Coloca todos os seus bens. E aí ele olha para aquela quantidade de grãos, né? Para aqueles celeiros. Quem sabe ele senta na varanda da casa. E ele diz assim, meu caro, agora sim você tem o necessário. Agora sim você tem o necessário. Quem sabe, né? Quem sabe este foi a primeira vez que eles sentavam na varanda. Quem sabe foi a primeira vez que ele sentou na varanda. Porque, não sei, vamos imaginar aqui, sei lá, tinha 50 anos, 60, 70, 80, não sei. Nossa imaginação aqui pode voar um pouco, né? Mas foi a primeira vez que ele se permitiu sentar na varanda da casa e olhar. Olha como é triste, porque o Evangelho diz que naquela noite a vida dele seria pedida de volta. Olha como é triste. Olha como é triste isso. Ele não viveu a vida. Ele não viveu a vida. Olha como é triste isso. Né? Olha como é triste isso. Ele não viveu a vida por quê? Porque ele viveu para trabalhar. Porque ele viveu para conquistar. Ele viveu para aumentar as suas fontes. Aumentar o número de propriedades, de terra, de bens,
de maquinários e assim por diante. Aqui em momento algum o Evangelho diz que ele foi injusto, que ele conquistou essas coisas de maneira errada, em momento algum, tá? Mas olha só, o problema não é o que ele tinha, o problema é que ele não viveu a vida. É que ele não viveu a vida. O problema é que talvez a primeira vez que ele parou para sentar, para respirar, para curtir um pouco a vida, ele só tinha mais, quem sabe, 4, 5, 6, 7 horas de vida. Quantos dias você vai viver ainda? Quantos dias você vai viver ainda? Quantas horas de vida você tem? Quantos anos de vida você tem? Ah, padre, isso não é assunto para começar uma segunda-feira, uma semana. Quem disse que não? Porque veja, meu irmão, veja, minha irmã, eu volto a dizer, né? O problema não é a gente ter as coisas, mas esse homem, de tão ganancioso que ele era, de tão avarento que ele era, ele não viveu a vida. E Jesus diz, diante de Deus, ele era pobre, porque ele precisava conquistar as coisas, ele não tinha nem tempo para a família, porque a palavra de Deus não menciona filhos, não menciona esposa, não menciona irmãos, menciona um homem. Um homem. Quem sabe ele nunca se permitiu curtir a vida. Quem sabe ele nunca se permitiu pegar os filhos e dizer, hoje nós vamos fazer um passeio. Quem sabe ele nunca se permitiu gastar um pouco mais, sei lá, com uma carne diferente, com um almoço diferente, com uma janta diferente. Quem sabe ele nunca se permitiu nem trocar de carro. Quem sabe ele nunca se permitiu, né, ter um pouco mais de conforto dentro de casa. Porque senão ele ia gastar com esse móvel e a conta bancária ia diminuir. E a conta bancária não podia diminuir. Então ele era pobre. Na verdade, ele era pobre. Ele era tão pobre que só dinheiro ele tinha. E aí vem a dimensão religiosa. Quem sabe este homem, ele deixou de frequentar a igreja porque não dava tempo. Porque não dava tempo, né? Ele estava em função das coisas. E ele era pobre diante de Deus. Quem sabe esse homem, quem sabe quantas pessoas bateram na porta deste homem pedindo ajuda. Porque tem gente que precisa da nossa ajuda. Porque tem pessoas que têm menos do que a gente. E não são sem vergonha, aproveitadores e assim por diante, né? Porque também tem esse tipo de gente. Esse tipo de gente precisamos evitar. Mas quem sabe este homem deixou de fazer caridade porque ele não podia. Porque ele não podia, porque ia diminuir o dinheiro dele. Quem sabe este homem deixou, inclusive, até de ser dizimista, né? Ajudar a sua comunidade, a sua igreja, porque não posso, vai diminuir o dinheiro, não sei o quê e tudo mais. Veja, a palavra de Deus diz que ele foi abençoado, né? Ele trabalhou, plantou, mas veja, ele foi abençoado. A semente deu certo, a chuva deu certo, na hora de colher não choveu, e ele já tinha muitos celeiros. Ele não foi nem capaz, talvez, de dizer, olha, eu não preciso de tudo isso, eu vou dar para alguém. Porque hoje, né? Hoje talvez vem no nosso coração aquela expressão,
tem pessoas que têm tanto dinheiro, que talvez precisariam de 2 vidas para gastar o que tem e não gastariam o que tem. Para que tanto acúmulo? Para que tanto acúmulo? Para depois os filhos se matar? Ou para depois acostumar mal os netos e os netos botarem fora tudo isso? É nisso que consiste a nossa vida? A nossa vida consiste em juntar coisas? Nossa vida consiste em juntar coisas? Gostaria que você fizesse uma reflexão. Qual foi o último velório que você foi? Qual foi o último enterro que você foi? Pensa um pouquinho, quanto tempo faz? Qual foi o último velório que você foi? Qual foi o último enterro que você foi? Só me falta dizer que tu não tem tempo para ir nisso porque tem que trabalhar, né? Traz na tua memória. Qual foi o último velório, qual foi o último enterro que você foi? Agora eu te pergunto, quando essa pessoa foi descida na sepultura ou foi para um crematório, junto dela foi também todos os seus bens? Tinha carro forte aí? Né? Desceu junto a casa, desceu junto os terrenos, desceu junto as contas do banco, desceu junto com eles? Não, não desceu. Ficou tudo ali. E se bobear, ainda, né, enquanto a pessoa estava sendo velada, alguns já estavam maquinando. O que eu vou pegar? O que eu vou levar para casa? O que vai ser meu? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque talvez esta pessoa, né, uma pessoa boa, maravilhosa, mas os seus descendentes não têm isso no coração. Então a gente precisa ser rico diante de Deus. E ser rico diante de Deus é viver a vida. Não pode também esbanjar, né? Porque a gente também tem que ser coerente. Não dá para gastar mais do que a gente ganha. Não dá. Não dá para viver de festa em festa, porque não só o bolso, né? Mas o colesterol e, sei lá, mas a diabetes não aguenta, né? Não dá para viver de festa em festa também. Não dá para viver nesta vida como se bastasse ter uma baraquinha e um canto para ficar. Também não. Também não é isso. Mas a gente precisa saber lidar bem, né? Saber lidar bem com todas essas situações. Ser rico diante de Deus significa viver a nossa vida. Ser rico diante de Deus significa ter o necessário para viver. E mesmo se você tenha talvez um pouco mais do que o necessário para viver, que você não se feche para quem precisa. Que você tenha tempo para a tua família. Que você tenha tempo para aqueles que são importantes para você. Que você possa sentar um pouco mais na varanda da tua casa com aqueles que te são importantes. Que você possa sentar-se mais à mesa com aqueles que te ajudaram a construir isso que você tem. Ah, padre, mas sempre ficou em casa. Sim, e quem é que cuida da casa? E quem é que cuida dos filhos? E quem é que cuida do todo? Ah, padre, mas sempre era eu que saía, que ia no templo. Sim. E quem é que ficava em casa na retaguarda, cuidando, protegendo, fazendo o demais? Então, o evangelho de hoje, para começar essa semana, ele é aquele evangelho tão bonito assim, né? Que diz assim, trabalhe para viver. Tá? Trabalha para viver. Trabalha para viver. Né? Lá de vez em quando, né? Não sei como é que é teus costumes. Vai, sai, vai, fique com a tua família, né?
Fique com a tua família. Crie momentos bons, agradáveis, né, de família. Isso faz bem. Isso inclusive faz a gente viver mais tempo. Porque às vezes, quando a gente fica só, né, trabalhando, o físico, o emocional, ele não aguenta. E quando ele estoura, não tem mais conserto. E se tiver conserto, quem sabe, vai tudo aquilo que você juntou, vai para consertar. E não fica a mesma coisa. Vocês sabem bem disso, né? Um motor, quando é mexido, não é mais o mesmo. Não fica como, né, ele era quando veio de fábrica. Então a gente hoje vai olhar para isso. Viva a tua vida bem. Viva com leveza. Trabalhe para ter as coisas. Sim, trabalhe. Trabalhe para ter as coisas. Mas não, né, viva só para trabalhar. Curte também. Aproveita também. Seja rico diante de Deus. Jamais uma presença numa igreja, numa missa, um momento de oração, jamais deve ser substituído porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é inverter os valores. Porque quando menos se espera, um ponto final na nossa vida pode ser dado. E aí não tem o que fazer. Pense, reflita sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa e a sua família a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado e nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã aqui, para o nosso momento de oração.